O título da nossa mensagem é O Mais Necessário, a mais certa escolha, o mais importante de tudo. O mais necessário, a mais certa escolha, o mais importante de tudo. O texto que nós vamos ler compreende os versículos 38 a 42 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E diz assim o texto: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então, queridos, a devoção, a nossa dedicação, exposição no ato de adorarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de fato ela é o ponto principal, é um ponto primordial, o cerne de tudo o que somos e fazemos na vida cristã. Nós somos salvos e assim, por sermos salvos deste mundo fomos retirados, mas a este mundo fomos devolvidos. Contudo, agora comissionados, responsabilizados a sermos proclamadores do Evangelho, o Evangelho que nos salvou, o Evangelho que nos libertou e que nos tirou desse mundo. Então, dessa forma, sendo nós sabedores disso, exercemos agora a função de embaixadores pertencentes ao ministério de reconciliação pela graça de Deus, ministério esse que ele concede, que ele dá de forma privilegiosa a todos a quem ele salvou. E de fato essa tarefa, eu não posso deixar de entender e de concordar que trata-se de uma tarefa muito árdua. É uma tarefa que demanda muito labor, muito trabalho. É uma tarefa que é preciso que nós perseveremos nela, diante de todas as circunstâncias. E em meio a essas circunstâncias, existem muitas adversidades. Então é preciso perseverança. Entretanto, queridos, embora sendo uma tarefa muito trabalhosa, mas é uma tarefa sublime, é uma tarefa de profundo privilégio. E no mais, eu entendo, e creio que vocês também entendem assim, é algo bastante gratificante em nossas vidas. E esse trabalho, ele é motivado pela compreensão do amor esse pelo qual muito fomos amados, e assim nós exercitamos esse amor apresentando Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. No entanto, meus queridos, antes de exercermos nossas funções e trabalhos conforme aquilo a que fomos chamados pelo amor de nosso Senhor e Salvador, e volto a dizer, amor este, pelo qual fomos amados, e amado de uma forma tal que nos constrange. Então é preciso antes despender, melhor dizendo, tempo. É preciso gastar tempo para estar com Jesus.
antes de nos colocarmos à disposição como proclamadores, como embaixadores, como servos de Deus, é preciso gastarmos tempo com Ele, com Jesus. A fim de quê? A fim de aprendermos suas lições, seus ensinamentos. A fim de que Ele nos ensine. E isso se chama vida de discipulado. E vida de discipulado não é só na quarta-feira, ou na quinta, ou no sábado, ou no domingo. Não, não é isso. Vida de discipulado é uma vida caminhada junto com Jesus. É andar com Ele em todos os momentos, em meio à nossa vida como corpo de Cristo, mas também em meio à nossa vida de forma individual, em meio a uma vida de devocional, uma vida de dependência, uma vida que se coloca a todo momento a caminhar com Ele e ouvindo o que Ele nos diz que temos que fazer. Portanto, precisamos dedicar nosso tempo para trabalhar para Cristo. No entanto, antes é preciso gastar tempo com Ele e dele, do Senhor, aprender. E neste texto que apreciamos, Jesus ele chega a Betânia, onde ali morava uma família que ele muitíssimo amava. E os membros daquela família eram os conhecidos: Marta, Maria e Lázaro. E Jesus via de regra, queridos, ele quando viajava, ele estava sempre acompanhado, via de regra. Ele estava acompanhado dos seus discípulos. Ali naquela casa, muito possivelmente, pelo menos haveriam 13. Jesus e os 12. Haveria então, diante do número de pessoas, haveria naquela casa, naquele lar, uma demanda de trabalho no que diz respeito à alimentação e aos cuidados, às questões, a fim de servir aos visitantes em suas necessidades, a hospedá-los bem, a ser hospitaleiros. Então haveria um trabalho. E sendo assim, Marta, ela começa a se desdobrar, ela começa a se empenhar, a se dispor em seu serviço para poder atender a todos eles. Já no caso, Maria, a sua irmã, ao invés disso, o que ela faz? Ela vai a Jesus e senta-se aos seus pés. E dessa forma, de forma muito respeitosa, ela se coloca em completa atenção, a fim de não desperdiçar nenhum minuto sequer dos valiosos e preciosos ensinamentos de Jesus. E este rápido relato que está no Evangelho de Lucas, ele traz às nossas vidas aqui sublimes verdades, verdades estas que muito nos ensinarão e edificarão as nossas vidas. E entre estas verdades, podemos verificar as questões da nossa demasiada, e não só demasiada, mas equivocada atenção aos cuidados e coisas dessa vida. Ao valor demasiado. E se colocando dessa forma, se coloca de forma equivocada, errada. E isso, quando nós fazemos isso, haveremos de ali e acolá nós mesmos fazermos com que possam ser preparadas armadilhas para que nós venhamos deixar de focar no que é, ou pelo menos deveria ser na vida de um cristão, o mais importante. Então podemos também neste texto verificar o quanto Cristo nos chama a atenção sobre este desvio de foco e alvo. E quando isso ele faz quando chama a atenção de quem? De Marta. E Jesus não somente diz que ela estava errada, como também Jesus mostra por que ela errou.
E ele também não fica só no porquê, aonde, como foi que ela errou. Mas ele também diz, você pode acertar assim. E o faz dizendo que Marta busque aquilo que é o necessário. Então podemos ainda observar a referência que Jesus fez, uma grande referência, um grande elogio à acertada escolha de Maria. Pois, queridos, o que Maria escolheu foi a graça de Deus, isto é, a escolha certa, a graça de Deus, a escolha mais certa que pode existir. Então Jesus, ele faz elogios a essa escolha certa. E uma escolha que quando feita, quando exercida, quando realizada em nossas vidas, ninguém pode nos tomar. A graça, queridos, a graça é boa. E a graça é boa porque ela é consistente. Ela é infinita, ela é duradoura. Essa graça, ela não é somente eterna e duradoura, infinita, mas ela também satisfaz, ela é satisfatória. E essa graça é verdadeira, ela é uma graça indizível, é uma graça que é misericordiosa, é uma graça que é graciosa. E é uma graça cheia de amor, ela é amorosa, ela é compassiva. E ela é um prêmio tal que nunca nenhum de nós haveremos de merecer e de ganhar. Por merecimento, não. Mas também nesse texto, vai nos mostrar que diante de tantos ensinamentos, iremos observar que em meio aos cristãos verdadeiros, repito, cristãos verdadeiros, existe uma diversidade. E sendo assim, eu quero verificar com nossos queridos irmãos e com todos que nos assistem, ao menos 3 verdades nesse texto. 3 verdades. Primeira verdade. No corpo de Cristo, há diversidades, há diferenças. Portanto, em meio aos cristãos, verdadeiros cristãos, existem diferenças. Vamos ler de mais uma vez o versículo 39 e o 40. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Então, queridos, neste pequeno relato em Lucas, aqui nós temos a história sobre 2 irmãs, Marta e Maria. E essas irmãs eram mulheres de Deus, eram servas de Deus, eram crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Elas haviam se convertido. Portanto, por terem se convertido verdadeiramente, eram elas novas criaturas. Elas eram mulheres cristãs que muito honraram a nosso Senhor, diferente de muitos que não fizeram e ainda não fazem. Elas eram mulheres que muito amavam a Jesus. E amavam, visto que elas entendiam o quanto muitíssimo foram amadas por Ele. No entanto, elas eram bastante diferentes. Marta era aquela mulher enérgica. Ela era ansiosa. Ela sofria antecipadamente. Por isso ela era impetuosa.
Marta era impulsiva. Ela era levada por suas muitas emoções. Ela tinha sentimentos dentro de si que eram muito fortes. E dessa forma, Marta falava demais. Marta falava tudo quanto sentia. Já Maria, ao contrário de Marta, ela não era inquieta, ela não era ansiosa, ela era sossegada, ela era tranquila, ela era calma, ela era serena, ela era paciente, ela era reflexiva, ela era emotiva, sim, também, pois era detentora de emoções profundas. Contudo, ao contrário de Marta, Maria não se deixava levar por suas emoções. E dessa forma, ela ponderava em tudo. Portanto, ela moderava e media as suas palavras. Marta ficou, então, irradiante de alegria quando avistou Jesus chegar em sua casa. E vendo isso, ela logo se pôs a cuidar no serviço doméstico, a fim de servir a Jesus e também os seus discípulos que lá estavam. E queria fazer isso com muita honraria. Agora, não menos alegre sentiu-se Maria. Alegre também. Porém, diferente de Marta, lhe veio à mente se pôr aos pés de quem? De Jesus. A fim de quê? A fim de ouvi-lo, de não perder nenhuma de suas preciosas palavras. Então eram duas mulheres que muito amavam Jesus, isso é fato. Seus corações eram cheios de graça e da graça. Porém, cada uma delas manifestou os efeitos desta graça de forma distinta, de forma diferente. Então devemos, portanto, jamais esquecer essa verdade. Não podemos esperar que todos os cristãos sejam exatamente iguais. Olha como é maravilhoso refletir mais uma vez neste texto. Para que eu possa melhor entender. E entendendo, não me esqueça disso, que nós não podemos esperar que todos os cristãos sejam exatamente iguais. Não devemos entender de uma forma, e isso quando eu falo, esse entendimento é para que a gente entenda de uma forma, para que não venhamos menosprezar os outros, humilhar, diminuí-los, porque eles não atendem aos nossos padrões, ou aos padrões que eu imagino e penso que são os ideais. O entendimento não é para que o que esteja errado passe em branco, não é isso. Mas para que, entendendo que somos diferentes, eu possa também entender estas diferenças. Não podemos, então, menosprezar, como se estes diferentes não tivessem em si a graça de Deus, dado o fato que suas experiências não são iguais ou mesmo semelhantes às nossas. É como diz o pastor John Charles Riley. Ele diz assim: as ovelhas do rebanho do Senhor têm suas próprias peculiaridades, características. As árvores do jardim do Senhor não são exatamente iguais.
Estava ali que no jardim pode ter um coqueiro? Pode. Mas ali só tivesse coqueiro. Não era jardim. Era uma plantação de coco, um campo de coqueiros. Então, assuntos e questões irrelevantes, de menor valor, não podem, em absoluto, ser motivos para que haja menosprezo um pelo outro. As questões sem valor algum. Entretanto, no que diz respeito às doutrinas fundamentais do cristianismo, todos os que são verdadeiros servos de Deus devem estar em concordância. Aí não tem negociação. Aí é sim ou não. Portanto, todos devem ser guiados, se assim são verdadeiros cristãos, todos devem ser guiados e presididos pelo Espírito Santo de Deus, que é um só, é único. E assim todos são sensíveis aos seus pecados, porque tem o Espírito Santo, então devem ser sensíveis aos seus pecados. Todos também, por isso, por terem o Espírito Santo, confiam de forma segura em nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, por crerem dessa forma, confiantemente, estes, diante dos seus pecados, a quem são sensíveis, eles os confessam. E confessam em arrependimento. Porque confessar sem arrependimento não fez nada. E quando confessam em arrependimento, então se conduzem agora como santos. Explicando mais uma vez para talvez outros que não saibam. Santos não quer dizer sem pecado. Mas santos quer dizerem que por tudo isso foram separados para viverem em submissão à vontade de Deus. E dessa forma vão caminhando de glória em glória, glorificando a Ele em tudo que fazem. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Agora, a segunda verdade diz respeito aos cuidados com as coisas desse mundo, que nos levam a perder o foco. E quando perdemos o foco, erramos o alvo. A vontade de oferecer uma excelente e honrosa hospedagem a Jesus foi além do que deveria. E dessa forma, a ansiedade, a preocupação, apossou-se completamente de Marta. Ela foi possuída por sua ansiedade, no afã, na vontade de oferecer uma preciosa e honrosa hospedagem. O demasiado zelo de Marta por aquilo que é temporal, ou seja, que dura só um tempo, recebeu ali um valor alto demais, acima, além, exacerbado. E recebendo esse valor, chegou ao ponto dela esquecer do que de fato era necessário. Era o necessário. Aquilo que era de fato o mais importante de tudo. E em especial para a alma de Marta. O tempo de Marta estava completamente vendido, estava completamente rendido àquilo que era passageiro.
esquecendo assim o que era eterno. Sua atenção estava completamente voltada e ocupada com muitos serviços. E em meio a toda a inquietação e ansiedade, quando Marta se viu sozinha, quando ela se viu servindo às mesas, enquanto sua irmã estava confortavelmente assentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, Marta, então, dessa forma, levada pela pressão de uma consciência completamente perturbada, ela começa a se irritar, começa a se irar. E aí ela dá vazão ao quê? Ao velho Adão, à velha criatura. E dessa forma, ela vai e fala se dirigindo a nosso Senhor, e o faz de forma respeitosa e atrevida. Atrevida. Olha o que diz o versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fica aí de frozô. Aí já sou eu parafraseando. Bem bonitona, sentada, enquanto eu, Marta, a serva, a trabalhadora, faço todo o trabalho. Senhor, diga-lhe que venha me ajudar. Senhor, eu determino que o Senhor ordene que ela venha me ajudar. Meus irmãos, vejam o que acontece com um devoto e piedoso crente. E nesse caso, uma devota e piedosa crente. Quando este devoto e piedoso crente perde o foco, perde o alvo, olha o que acontece. Marta, ao se dirigir ao Senhor da forma como fez, parece que havia esquecido quem era ela e a quem ela estava se dirigindo. Dado o fato de quão insolentes, petulantes e atrevidas foram suas palavras. E o que isso lhe rendeu? Qual foi o lucro disso? Uma solene e séria repreensão, advertência, exortação. E evidentemente, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, iria servir para o bem dela, para que elas aprendessem o que de fato deve ser o mais importante na vida de um cristão, que não é as panelas na cozinha. E nem tampouco qualquer outra coisa. Que não é o cabo da enxada. Que não é as tarefas da minha empresa e que não são as tarefas dos nossos empregos. Então ela rendeu para ela essa advertência, para saber o que de fato é o mais importante, o artigo definido, é somente só um. Agora, qual foi a causa disso? Por que foi que tudo isso deu-se início? O que foi que gerou essa situação tão desagradável? No meio do povo, sendo chamada a atenção por Jesus. O que foi? Foi a excessiva e demasiada preocupação e ansiedade, e por a princípio, em coisas que pareciam até inocentes. Os afazeres domésticos.
Não é? O que tem de mais? Cozinhar, limpar, lavar, secar. O que tem de mais? Varrer. Então parece a princípio inocente, mas neste caso aqui, não. E ocorre que Marta e Maria, elas são vistas como duas pessoas bastante diferentes. E assim, vendo-as dessa forma, coloca-se suas qualidades e caráteres a nós cristãos como exemplos a serem seguidos isoladamente. Olha o problema aqui. Se escolhe o serviço de Marta, ou então a adoração de Maria. Ocorre que o fato de uma ou outra terem dois distintos, bem diferentes, dons bem diferentes, melhor me perdoem, não quer dizer que devemos escolher o serviço, ou então a adoração e também a aprendizagem. O que Jesus quer de fato nos fazer ver é que nós devemos imitar a adoração de Maria, mas também não podemos deixar de ser diligentes no serviço de Marta. Nós devemos imitar Maria, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, nos colocarmos de forma obediente, subordinadas aos seus ensinos, à sua palavra, atenciosos. Mas também não podemos ser negligentes com o serviço. O pastor Warren Wiersbe, ele diz sobre isso algo muito interessante. Ele diz assim: bem-aventurados, felizes, abençoados, os equilibrados. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz assim: amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É preciso que estejamos, está todo mundo preocupado com a vacina da Covid. Natural. Todo mundo esperando a primeira, outros a segunda, outros já tomaram duas. Se brincar, querem mais a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Se for para resolver, que venha e que nos vacine. O ombro está aqui. Beleza. Mas olha, querido, nós esquecemos de uma vacina que precisamos tomar. Que precisamos ser vacinados para sermos imunizados. Imunizados de quê? Dos falsos ensinos. Falsos ensinos que ouvimos de outro e falsos ensinos da nossa autoaprendizagem, da forma como queremos entender a palavra de Deus, da forma como achamos que deve ser para nós, e não o que de fato ela é. Então precisamos ser vacinados, precisamos estarmos completamente vacinados contra isso. Afinal, esses falsos ensinos estão por todo lugar. E com o objetivo de quê? De corromper a verdade e muitas vezes imitando-a. Parece até que é, mas não é. Tem aquela história, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que fala no nome de Jesus é palavra de Jesus. Portanto, é preciso crescer na graça, mas também no conhecimento. O apóstolo Pedro nos ensina em sua carta
que o nosso desenvolvimento diário, a nossa progressão diária e constante nas coisas de Deus, isso irá nos proteger dos falsos ensinos. E um ser humano, se somente crescer de forma física, só cresce. Chega a 2 metros, 2,10 metros, 2,20 metros, está ali o abençoado ali, deve ter uns 2 metros, tem? E vai crescendo fisicamente, e só fisicamente, mas não absorve conhecimento de nada. Então um ser humano que só cresce fisicamente, se não tiver conhecimento das coisas da vida, eu estou falando de coisas da vida, ele estará completamente perdido. E ele vai ser levado por toda sorte de ensino. Bom ou ruim, ele vai engolir tudo. E via de regra, não tem gente com disposição de ensinar o que é bom, mas sim o que é ruim. E esse assimila, mastiga e engole, e digere como verdade na sua vida a ser vivida. E queridos, a graça a qual a palavra se refere, essa graça que a palavra refere, é exatamente a demonstração na minha e na sua vida como salvo, como cristão, na prática do fruto do Espírito Santo. Não é da carne, do Espírito. O crescimento na graça não é uma questão de acúmulo de conhecimento, mas é em meio às experiências diárias da vida cristã que o cristão ele torna-se a cada dia mais parecido com Cristo. E o conhecimento é a forma de nos aproximar mais de Cristo. E isto ocorre através da sua palavra, que revela a glória dele, que revela a sua santidade, que revela a sua justiça e que revela a sua vontade. Se nós andamos juntos com Jesus, em obediência a tudo quanto ele nos ensina por meio da sua palavra, isso vai nos gerar em nós a condição e capacidade de parecermos mais com ele. E assim crescemos no conhecimento e crescemos na graça de Deus. Os olhos de graça do Senhor estarão sobre nós. A alegria do Senhor, dessa forma, vai ser nossa força. Pecado alegra o Senhor? Fazer o contrário, que é a palavra de Deus, alegra a Deus? Então a força dele não será nossa. A alegria dele não vai nos ajudar em nada. Ao contrário, o negócio vai pesar. Crescer no conhecimento é tornar-se submisso aos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim possamos crescer na graça para o louvor da sua glória. Portanto, queridos, uma coisa e outra são muito importantes, valiosas. O serviço é importante, ele tem seu valor? Tem. Olha que beleza. O templo arrumado. Disposição para evangelizar. Contribuição com os recursos financeiros. Disposição a servir, a cantar, a pregar, a orar, a dirigir culto. Isso tem valor? Tem.
O serviço é importante e tem muito o seu valor. Mas o conhecer nos permitirá saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso fazer a ceia, servir a ceia, eu posso lavar a igreja, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso orar, eu posso evangelizar, eu posso fazer todas as coisas. Mas se eu não conhecer a Cristo, eu não vou saber qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Vou fazer todas essas coisas. Mas a minha vida está completamente fora do eixo da vontade de Deus. Em que isso agrada? Nosso sacrifício será recebido? Precisamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabendo qual é essa vontade, aí sim, trabalharemos para Ele, com motivos certos e de forma certa. Às vezes a gente até tem um motivo bom, estamos motivados, mas estamos errando na maneira de fazer e de nos conduzir. Às vezes até erramos, sem dolo, por não conhecer a vontade de Deus. Mas o Senhor não tem ninguém, o justo, porque Ele adverte que andem com Ele, que aprendam dEle, para trabalhar para Ele. Marta recebeu Jesus em sua casa, então deixou tudo de lado e foi preparar a refeição para o seu Salvador e todos quantos estavam com ele. Alguma ilegalidade nisso? Nenhuma. É legítimo. E não só legítimo, foi preciso, era necessário. No entanto, precisamos entender que é muito mais importante aquilo que fazemos com Cristo do que o que fazemos para Cristo. Como é ruim pregar sem Jesus do lado. Eu digo por propriedade. Quando nós temos a nossa comunhão com Ele trincada, você estuda 10, 15, 20 horas, mais de 20 horas, fazendo uma mensagem, expondo ela, para expô-la, com afinco, perde horas, mas a comunhão está trincada. Ele diz, você vai pregar, mas eu não vou junto. É ruim demais. É ruim tocar e Jesus não está de lado. É ruim dirigir culto e Jesus não está de lado. É ruim evangelizar e Jesus não está de lado. É ruim fazer tudo para Jesus e Ele não está conosco. Nós fazemos para Ele, mas Ele não está com. O bom é fazer para Ele. E Ele está junto conosco. O que pode sair de nós? Nada. O poder é dele. A glória é dele. A honra é dele. Não se trata de escolher fazer uma ou outra coisa. O
O que se trata aqui é justamente de uma questão de equilíbrio. É fazer para, mas com Ele. Se há algo que é perigoso e prejudicial à vida cristã, é intentar trabalho e esforço para a obra de Cristo, contudo, sem dedicar tempo ao ouvir suas palavras e ensinos, e assim dele aprender. É uma grande perda de tempo. Trabalhar e não está nem aí para o que Ele quer para conosco, com a nossa relação pessoal, interpessoal. Sou eu e Jesus, é você e Jesus. O grande problema de Marta não era ter trabalho demais, não era esse o problema dela. Ela não era porque ela estava sobrecarregada. O problema dela foi permitir que o trabalho lhe tirasse o foco daquilo que de fato é o necessário. E quando não se dá o devido, quando perde o foco daquilo que é o necessário, por fim deixa-se de preferir a escolha certa. E aí erra o alvo. Não glorifica a Deus. O erro de Marta deve ser exatamente para mim e para você, meus irmãos, um aviso, o qual não deveria ser nunca esquecido por todos nós que professamos sermos verdadeiros cristãos. Se desejamos crescer na igreja e no conhecimento do Senhor, a fim de sermos prósperos na alma, devemos ser imensamente cuidadosos quanto às preocupações ansiosas com as coisas desse mundo. Então temos que muito vigiar e orar. Vigiar e orar. Pois dessa forma, tais preocupações, elas irão destruir a nossa espiritualidade se nós não vigiarmos e orarmos. Elas vão nos combalir, elas vão nos enfraquecer, elas vão nos adoecer. Elas vão fazer definhar a nossa alma e ficarmos como muitos estão por aí, gélidos para com Jesus, frios, abatidos. Não se sentem motivados, foram amados pelo amor leal de Deus e não se sentem motivados, envergonhados de estarem completamente paralisados e estáticos. E sabe por quê? Porque não oraram nem vigiaram. E começaram a tirar o foco da onde nunca poderiam tirar. E assim passam a errar o alvo. Vivem, podem até ser salvos, e por si são salvos, de uma forma ou de outra, irão à eternidade. Contudo, estão errando o alvo. Não estão vivendo para a glória de Deus. Há no meio estes? É difícil de entender. Mas a Bíblia nos basila, nos fundamenta que existem esses. Mas isso não pode acontecer com nós. Afinal de contas, nós estamos aqui ouvindo Jesus nos chamando a atenção. Se é porque estamos como Martas, ou se há uma possibilidade, se não vigiarmos e orarmos, de ficar. Se ficarmos, se preparem para a repreensão. Se você está, receba a repreensão do Senhor. Para a glória de Deus e para o bem da sua vida e da sua alma. Se perdermos o foco, perdemos o alvo do que é mais importante de tudo.
Jesus, viver para a glória dele. Muitas vezes nossos negócios, muitas vezes nossas profissões, muitas vezes nossos estudos, muitas vezes nossos namoros, muitas vezes nossos afazeres domésticos, muitas vezes nossos relacionamentos na sociedade de toda sorte, podem tornar-se armadilha para o nosso coração, a fim de nos afastar de nosso Senhor e Salvador. Ainda que todas essas coisas que aqui eu falei, que eu pontuei, e outras mais, sejam coisas lícitas, legais. Mas diante de Deus, elas se tornam ilegais e pecado no momento que nós damos um valor acima do valor daquele que é o mais importante de tudo, Jesus. Pecou. O trabalho é honesto, eu faço tudo muito bem, mas isso, mas aquilo, é tudo honesto, está dentro da lei. Mas no momento em que quebra a lei de Deus, é ilegal. No momento em que quebra a obediência a Deus, é pecado. É pecado. Muitas vezes até a nossa vida completamente cheia de religiosidade dentro da igreja, nós inserimos nisso, de perder o alvo, de perder o foco e errar o alvo. É como se diz, fazemos tudo e ao mesmo tempo fazemos nada. Ou não significa nada. Terceira verdade. A terceira verdade diz respeito à repreensão de Jesus a Marta por ter perdido o foco e também a sua recomendação ao acerto pela escolha de Maria. Versículo 41 e 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Não poderia acontecer de outra forma senão assim. Afinal, Jesus, como um pastor que se preocupa com a ovelha, ela não deixa passar em branco. Ainda que amarre a cara. Ainda que fique chateado. Ainda que fique chateado. Ainda que dê a entender, pastor, não se meta na minha vida. Mas como bom pastor, que Jesus é o bom pastor, e não somente isso, mas como médico dos médicos que ele é, ele logo identificou a enfermidade que afligia a alma da sua ovelha Marta. E quando ele detecta a enfermidade da sua ovelha, de Marta, ele imediatamente, sem arrudeio, ele vai e ministra a Marta o remédio. Ele, sem arrudeio qualquer, ele apresenta a Marta o seu erro. Marta, você está errada. E aplica a Marta a disciplina que ela merecia e que se fazia necessária. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Deixe disso, minha filha. Isso não é o mais importante de tudo. Apenas, Marta, uma coisa é necessária.
pastor John Charles Riley, ele diz algo bem interessante sobre isso. Ele diz: fiéis são as feridas causadas por um amigo. Ou seja, essas palavras de Jesus, para nós entendermos melhor, inclusive a citação aqui de Riley, essas palavras de Jesus, a princípio, são como um antisséptico num ferimento inflamado. Como o metiolato. Aliás, o soro não. O elixir sanativo, o bicho arde. Metiolato hoje não arde mais. A ferida está ali aberta, inflamada. E aí você, quando aplica, eita Jesus, arde, queima. Então as palavras de Jesus, a princípio, são como esse antisséptico num ferimento inflamado. Ele arde e queima. Mas uma vez recebido, é preciso receber, é preciso ser ministrado, é preciso passar, é preciso ter o uso tópico sobre a ferida. Uma vez feito isso, arde, mas depois age como um bálsamo. Traz refrigério. Mas é preciso receber. É preciso reconhecer. E reconhecendo, confessar e se arrepender. O bálsamo vem. O refrigério chega. A paz é estabelecida. O trinco da comunhão é reparado. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Saúde. Vou começar com saúde. Saúde, prosperidade, dinheiro, sucesso, bens, status, honra. Tudo isso em seus devidos lugares, repito, em seus devidos lugares, tem seus valores. São bons, são coisas boas. Contudo, não são coisas necessárias. Não são. E sabe por quê? Sem estas coisas, e eu repito mais uma vez, saúde, prosperidade, dinheiro, sucesso, bens, status, honra e tudo mais. Sem estas coisas, milhões e milhões de pessoas são felizes, indizivelmente alegres, pois não necessitam destas coisas para alcançarem a glória do mundo por vir. Não precisam. Para ser feliz, independente de todas essas coisas e outras mais, e assim alcançar a glória do mundo por vir, o que se faz necessário é somente uma coisa, é o mais importante de tudo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você pode ter dinheiro, mas você não alcança a eternidade por isso. Você pode ter saúde, mas não é por a sua saúde que você alcança a eternidade. Você pode ser honrado, mas não é a sua honra que a dor que você alcança a eternidade. Não é por nada dessas coisas efêmeras, finitas, passageiras e de menor valor que o necessário que vão lhe salvar e lhe dar a eternidade. A única coisa que salvou a mim e a você que creu foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. As muitas coisas pelas quais os seres humanos estão incessantemente lutando para tê-las, repito, elas não são necessárias. Mas a graça que nos traz salvação é a única coisa necessária. E Jesus
Jesus é essa graça. Que possamos sempre ter em mente tais palavras. Seja quando formos perseguidos por amor a Jesus e tentem para que nós venhamos negar o seu nome. Que tenhamos em mente isso. Seja também quando eu e quando você passarmos a atribuir valores além do devido às coisas desse mundo. Que nós pensemos nisso. Não são essas coisas do mundo que tanto valorizamos que nos dão a vida eterna, que nos livram do inferno, que nos absolvem dos nossos pecados, mas é somente o necessário, o mais importante de tudo, Jesus Cristo. Então lembre-se disso. Quando você começar a colocar coisas desse mundo mais importante do que Cristo, em especial quando são coisas que Cristo abomina. Que essas palavras nos sirvam de advertência. Quando nós estivermos de forma tendenciosa e dispostos a olhar para trás, como fez a mulher de Ló. Que tenhamos por certo que apenas uma coisa, apenas uma única coisa, Davi, é necessária. Uma única coisa, pastor Carlos. Só uma é necessária, irmã Zezé. Somente uma coisa. Ela é de fato a necessária. Ou seja, se Cristo é nosso, você tem a Cristo, Cristo é seu e você é dele, amém? Parece que não. Cristo é seu e você é dele? Então nós temos tudo em abundância. Quanto a Maria de Jesus, ela fez a escolha certa, ninguém tomará isso dela. E Jesus disse que Marta estava preocupada. Jesus falou que ela estava inquieta com muitas coisas. Jesus disse isso a Marta. No entanto, a parte mais importante, ele diz a Marta, foi Maria quem escolheu. Aqui há um grande significado nestas palavras de Jesus. Essas palavras foram proferidas por nosso Senhor, e não somente para Marta, mas para todos os verdadeiros cristãos, a fim de que sejam pessoas convictamente decididas a seguirem Jesus e a buscarem ser obedientes. E dessa forma possam ter comunhão e intimidade com Deus. Essas palavras são para que os verdadeiros cristãos pensem muito mais em suas almas, nas nossas almas, do que nas coisas passageiras e efêmeras desse mundo. O tesouro mais valioso do cristão é a graça de Deus, meu querido. Essa foi a sua melhor escolha. A melhor escolha de um cristão foi Jesus, foi a graça de Deus. E sempre será. Essa escolha, ela não somente é a melhor, ela também é duradoura, ela é eterna, é satisfatória, ela é verdadeira. A graça é a melhor escolha em toda e qualquer circunstância, seja na enfermidade ou na saúde. A graça é melhor, é a melhor coisa de tudo. Na juventude ou na velhice, nas faltas e na fartura, na vida e na morte, no tempo presente e na eternidade, a graça é a melhor coisa que escolhemos em nossas vidas. A graça de Deus é a melhor escolha em todo e qualquer tempo. E esse melhor que o cristão possui nunca vai ser dele tomado. É uma herança certa, uma herança a qual não murcha e também não será tirada ou roubada.
muitos poderosos nesse mundo, um dia, eles perderão todo o seu finito poder. Os milionários, os bilionários, deixarão seu dinheiro, bens e riquezas. Um dia deixarão. Todas essas coisas a estes somente estarão em suas mãos enquanto viverem. No entanto, preste atenção nisso. O mais pobre de todos os pobres cristãos, estes são detentores do melhor, do mais necessário, do mais importante de todos os tesouros, e este jamais lhe será tirado. Esse tesouro são riquezas indizíveis que os cristãos possuem, e quando morrerem, consigo levarão essas riquezas. Esse tesouro, ao ressuscitarem, esse tesouro com eles, com estas pessoas, com estes cristãos, ressurgirão. E essas riquezas, esse tesouro, serão deles, e serão deles por toda a eternidade. Ministério do Louvor. O pastor Warren Wiersbe, ele comenta o seguinte: eis a chave para as prioridades corretas. Ou a dica aqui do pastor Warren Wiersbe. As prioridades corretas. E ele diz: Jesus Cristo em primeiro lugar, depois os outros, e por fim, nós mesmos. A maior importância de nossas vidas e de todos nossos dias é vivermos perto de Jesus, alimentando-nos de quê? De suas palavras e dos seus ensinamentos. Muitas vezes, queridos, nós nos vimos muito cheios de problemas. É verdade. Mas escuta, você já parou para se perguntar como vai a sua vida espiritual? Como é que está a sua caminhada cristã? Você já parou para verificar como é que vai sua vida devocional, aquela que tanto é falada no discipulado? Como anda a sua vida devocional? Como está seu tempo de oração? Como anda a sua presença nos cultos e reuniões de sua congregação? Como anda? Eu penso, queridos, que se realmente fizéssemos tais perguntas, as nossas reações seriam de baixar nossa cabeça e com muita vergonha responder aqui na nossa mente. Não me lembro se orei hoje ou quando orei. Quando eu fui discipulado. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu li a Bíblia. E também já faz muito tempo que não sou presente nos cultos, não sou presente nas reuniões, não sou presente nas atividades de minha igreja. Realmente, eu não tenho me assentado aos pés de Jesus. Eu estou cuidando das panelas lá na cozinha. Estou cuidando dos afazeres, das preocupações da minha vida. Eu estou cuidando do meu relacionamento interpessoal, mas não com o meu Salvador. Com minha namorada, com meu namorado, com meu patrão, com meu político, com meus amigos. De fato, eu não tenho me assentado aos pés de Jesus. De fato, eu até venho para a igreja,
Mas até na igreja, eu estou alheio a Jesus. Eu não me assento aos pés do meu Senhor e do meu Salvador. Eu estou lá porque estou. Eu vou lá porque vou. Mas eu não me assento aos pés de Jesus. E eu quero deixar aqui algumas perguntas para que possamos refletir. Mais algumas perguntas. Qual é seu entendimento sobre esta boa parte, sobre essa melhor escolha que Maria escolheu? Você já fez essa melhor escolha para a sua vida? Essa escolha, aquele que é o mais importante de tudo, que é o necessário, ele já faz parte da sua alma? Já? Tem certeza disso? Tem certeza disso? Tem certeza disso? Isaías 55, versículo 1 ao 3, ele diz: alguém tem sede, venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim, com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Jesus quer lhe dar essa boa e excelente parte. Ele lhe dá de graça, sem que você tenha qualquer custo. E sabe por quê? Porque o custo dessa graça, o preço, Ele, Jesus, pagou com seu precioso sangue na cruz do seu sofrimento. Do seu sofrimento. Mediante um amor tal como esse e um sacrifício tal como esse, por que é que você não tem se assentado aos pés de Jesus? Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.